Bom, terceira vez já gravando essa aula. Vamos lá. Fala turma, e aí, tudo certo com vocês? Bom, vamos para o nosso simulado de número 26, simulado deste fim de semana. Lembrando que se você quer receber esse e outros simulados, é só você entrar no meu grupo, o link está aqui embaixo, tá? Já lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber todas as notificações, dar um joinha nessa aula aí e me segue lá no Instagram também. O que é que a gente vai tratar hoje como revisão e como questões do nosso simulado desse fim de semana? Lembrando que o simulado desse fim de semana foi exatamente de matemática, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre diagramas de conjuntos, a gente vai entender os tipos de diagramas de conjuntos, trazer exemplos para vocês, e a gente vai entender os diagramas de conjuntos numéricos, certo? Então a gente vai entender o que é um conjunto, o que é um subconjunto, tá? Quem são os elementos de um determinado conjunto, beleza? Tudo isso aí a gente vai revisar hoje. A gente vai entender propriedades da divisão também, então a gente vai trazer hoje questões sobre divisão para você. Então tá uma revisão muito bacana, um número de questões bem interessante, nós trouxemos 6 questões hoje e vamos lá, vamos chegar na voadora aí nessas questões. Vamos lá! Bom, então, iniciando aqui falando sobre os nossos diagramas de conjuntos, como é que a gente pode tratar eles? Então percebe, ó, tem aqui dois círculos, né? Esses círculos aqui, nós vamos entender eles como conjuntos, por exemplo, certo? Então percebe, tem dois círculos separados, ou seja, dois conjuntos separados. Eu tenho dois conjuntos que eles têm alguma coisa em comum, né? Então percebe, eu tenho uma parte de um que entra na parte do outro e aí eles têm alguma coisa em comum, então isso é interessante ser falado também. E também a gente tem aqui, ó, um conjuntinho dentro do outro. Então como é que funciona isso aí, Gerson? Certo? Então vamos lá. Seguinte, vamos para o primeiro exemplo aqui. Eu tenho aqui um conjunto maior e um conjunto menor. Pessoal, esses meus conjuntos, eles são formados, conjunto nada mais é do que um agrupamento, certo? Por exemplo, eu tenho conjunto dos animais mamíferos, por exemplo. Vamos lá, vamos para esse exemplo aqui, para a gente poder entender isso aqui. Eu tenho conjunto dos animais terrestres. Tenho esses dois conjuntos. Digamos que eu tenho aqui, ó, você concorda comigo que tem animais que são mamíferos e terrestres ao mesmo tempo? Pois é, temos animais que são mamíferos e terrestres ao mesmo tempo. Então, pessoal, esses animais são mamíferos e terrestres, eles estariam aqui entre os dois conjuntos, tá? Numa parte em comum. Essa parte em comum que nós temos entre dois conjuntos, nós chamamos isso aí de intersecção. Vamos para um outro exemplo aqui desse conjunto? Ó, tenho conjuntos distintos aqui, só que eles têm alguma coisa em comum. Esse aqui é o conjunto das pessoas que têm olhos castanhos, por exemplo. Aqui nós temos o conjunto das pessoas que têm cabelo comprido, certo? E onde é que eu estou nesse conjunto aqui? Eu estou nos dois, porque eu tenho olhos castanhos e eu tenho cabelo comprido. Então concorda que eu faço parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Pois é. Então, tá aí um outro exemplo desse tipo de conjunto. Para esse conjunto aqui de baixo, percebe que nós temos um conjunto menor e um conjunto maior. Esse conjunto menor, a gente pode chamar ele de subconjunto, certo? Então, quando você tem um conjuntinho menor dentro de um conjunto maior, a gente pode chamar ele de subconjunto do meu conjunto maior, beleza? Então, seguinte, digamos que eu tenho aqui, ó, o conjunto maior, Brasil, estados do Brasil, beleza? Tenho aqui o conjunto maior, estados do Brasil, e o meu conjunto menor, eu vou botar aqui Alagoas, por exemplo. Concordamos que Alagoas é um estado do Brasil. Até aí tudo certo, até aí nós concordamos. Mas Alagoas pode ser um outro conjunto, tá? Então, por exemplo, dentro do conjunto Alagoas, eu tenho várias cidades. Por exemplo, Maceió é um elemento do conjunto Alagoas, certo? Então, percebe, é um conjuntinho menor dentro de um conjunto maior, certo? Então, eu posso chamar ele de subconjunto. Então, é assim que vai funcionar. E aqui é quando eu tenho conjuntos que eles não têm nada em comum, certo? Digamos que nós temos um grupo de pessoas, e aí essas pessoas, elas recebem ingressos. Elas só podem receber um único ingresso, certo? No mesmo domingo, à tarde, vai ter uma macarronada e vai ter uma feijoada em locais distintos, tá? As pessoas não têm como estar no mesmo local, nos dois locais ao mesmo tempo, por exemplo, certo? Então, algumas pessoas vão comer, por exemplo, vão lá para a macarronada, outras pessoas vão para a feijoada. Mas eles não têm nada em comum, porque quem vai para a macarronada não vai para a feijoada nessa situação específica, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Deu para entender? Então percebe, os dois conjuntos, dois grupos de pessoas, as pessoas são os elementos e elas não têm nada em comum, certo? Não tem uma pessoa que foi comer macarronada e feijoada, pelo menos não sabemos disso, né? Ou no exemplo não foi dado isso. Deu para entender? Bom, seguinte. Se entendemos aí os diagramas de conjuntos, vamos entender aqui, ó, os meus conjuntos numéricos. Se é um conjunto numérico, quem são os elementos do meu conjunto numérico? São números, certo? Então é um agrupamento de números, certo? E cada númerozinho desse aí, ele vai ter sua responsabilidade, tá? Ele vai ter sua função. Por exemplo, percebe só,
conjunto, esse nzinho aqui, ó, é o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai infinitamente. Esse conjunto aqui é dito que é o conjunto dos números para contagem, tá? Foi o primeiro dos conjuntos a ser desenvolvido. E esse conjunto, por exemplo, o cara lá criava, por exemplo, 20 ovelhas. Então pegava lá 20 pedrinhas, juntava lá na bolsinha, e aí quando as ovelhas iam passando, ele ia lá e tu ia contando, então, pô, eu tenho 20 ovelhas, beleza? Então ele era justamente o número para contagem. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 3 árvores, 20 maçãs, 30 ovelhas, 50 cabeças de gado, por exemplo, certo? Então as pessoas elas faziam a contagem justamente por isso, e esse foi o primeiro dos conjuntos a ser desenvolvido, certo? Depois a gente tem um conjunto um pouquinho maior, esse aqui em lilás, do Z, tá? Que é o conjunto dos números inteiros, certo? Quem são os números inteiros? Percebe, ó, daqui para cá, ele está muito parecido com o conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3 e segue infinitamente. Daqui para cá, ele já tem alguma coisa nova. Tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e segue infinitamente. Nessa situação aqui, pessoal, esse conjunto aqui dos números inteiros, nós temos uma característica, tá? Começa a entrar aí os números negativos, certo? Percebe o seguinte, você concorda que o conjunto dos números naturais está incluso no conjunto dos números inteiros? Sim. Você concorda aqui, ó, que esse meu conjunto aqui dos números inteiros, conjunto dos números naturais, parece muito com isso aqui? Então percebe, eu posso dizer, portanto, que os números naturais, que o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros? Posso, porque lembra que eu falei para vocês, quando eu tenho um conjunto maior e um conjunto menor pode vir a ser um subconjunto do conjunto maior, beleza? Certinho? Muito bem, muito bem. Se entendemos isso, vamos para o outro conjunto aqui, conjuntinho vermelho, conjunto dos números racionais, certo? Quem são os números racionais? Eu tenho aqui as frações, mas qualquer tipo de fração? Não, frações que me geram números decimais ou dízimas periódicas, certo? Então, por exemplo, decimal 0,5, meu número acabou aí. Por exemplo, 0,8, acabou por aí meu número, certo? Dízima periódica 0,333333333 segue infinitamente. Aqui eu tenho reticências. Então, por que periódica? Porque tem alguém que repete infinitamente, ou seja, periódico, certo? Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Por exemplo, 0,27, 27, 27. Por exemplo, é uma dízima periódica? É. Aqui, ó, quem repete infinitamente? O 27. Beleza? Fechou? Bom, aí depois eu vou ter aqui o conjunto dos números irracionais, certo? Conjunto dos números irracionais. Quem são os irracionais? Nos racionais eu tenho as dízimas periódicas. Nos irracionais nós temos as dízimas não periódicas, certo? Então, por exemplo, o que é uma dízima não periódica? A periódica eu entendi, agora a não periódica. Ou seja, se a periódica tem alguém que repete infinitamente, a não periódica tem alguém... Não dá para encontrar um padrão de quem está repetindo infinitamente. Por exemplo, 4,321976825 e segue infinitamente. Percebe? Qual o padrão que eu tenho aqui? Nenhum. Não tem um padrão aqui, não consigo identificar quem é que está repetindo sempre, está muito aleatório. Então isso, pessoal, a gente chama de dízima não periódica, certo? Então isso aí é exatamente uma dízima não periódica. Fechou? E para encerrar, conjunto dos números reais. Quem são os números reais? Todos os anteriores, certo? Então ele é nada mais do que a junção de todos os conjuntos anteriores, beleza? Percebe o seguinte, o conjunto dos irracionais está um pouquinho separado, né? Ele está um pouquinho separado dos outros. Pois é, porque os outros não englobam ele, certo? Ele é meio que independente, certo? É um conjunto também grande, tá? É um conjunto de infinitos termos, no entanto ele fica separado, por ter essa característica de ter dízimas não periódicas, beleza? Grandes exemplos que vão cair na tua prova de número irracional, π, raiz de 2, raiz de 3. São exemplos de números irracionais e que as provas costumam cobrar de vocês, beleza? Fechou? Muito bem, muito bem. Se entendemos isso, então vamos às nossas questões. Bom, então, mais uma primeira questão de hoje. Percebe só, questão super interessante, ele fala, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta, certo? Como a gente já fez esse simulado no final de semana, então eu vou direto na resolução, certo? Eu não vou ofertar o tempo, a não ser que você queira realmente pausar a aula, beleza? Mas, se não, estou seguindo direto, certo? Para poder respondermos essa questão o quanto antes, beleza? Só para poder tirar as dúvidas e lembrando, se ainda assim
restar alguma dúvida, manda lá no grupo ou deixa aí nos comentários que assim que possível eu te respondo, beleza? Ele fala, analisando as afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta. Menos 5 pertence aos inteiros, certo? Então percebe, esse ezinho aí, tá? Esse ezinho, ele simplesmente significa o pertencimento, certo? Então, ele pertence a Z, que é o conjunto dos inteiros. Será que é verdade isso aí? Outra coisa, raiz de 2 pertence a Q, que é o conjunto dos racionais, né? E ele fala que 0 pertence a N, tem um N aí, um asterisco, ou seja, os naturais. E esse asterisco aí, será que muda alguma coisa? Bom, vamos ver agora isso aí. Vamos lá, então vamos ver se isso aí faz realmente sentido. Então ele está me falando primeiro que menos 5 pertence ao conjunto dos inteiros. Verdade ou mentira isso aí? Vamos ver. Então, ó, tem aqui o conjunto dos inteiros. Menos 5 faz parte dele? Faz. Ó, então, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 faz parte sim dos inteiros. Então, a afirmativa correta aqui, ó, esse conjunto aqui lilás, esse conjunto dos números inteiros. Fechou? Certinho? Depois ele fala aí que raiz de 2 pertence ao conjunto dos racionais aqui, ó. Esse conjuntinho vermelho aqui que eu fiz, conjunto dos racionais. Quem são os racionais? São as frações, os decimais e as dízimas, certo? Então, raiz de 2 é um decimal, é uma dízima? Lembra do que eu falei para vocês? Exemplos de números irracionais que costumam cair em provas? Pois é, tá aqui, ó, raiz de 2 ele é um irracional e não racional, como a questão falou, então a alternativa também errada, essa daí, beleza? Terceira, ele fala que o conjunto dos números naturais, o 0 pertence a ele, tá? Só que ele dá uma característica aqui, né? Ele fala o que? Aqui, ó, o conjunto dos números naturais e ele põe aqui um asterisco, certo? Então, pessoal, o que é que significa esse asterisco nos meus conjuntos, certo? Então, por exemplo, qualquer tipo de conjunto, quando ele tiver um asterisco, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o 0 não é incluso, certo? Então, ó, se eu tenho aqui o conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3, aí segue infinitamente, então o 0 não está incluso, então eu começaria a partir do 1. 1, 2, 3 e segue assim infinitamente, certo? Então preste atenção que quando tiver o asterisco, o 0 não está incluso no meu conjunto, beleza? Fechou? Vamos à nossa questão? Então, primeira afirmativa correta. Menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. Segunda afirmativa aqui, ó, raiz de 2 pertence aos racionais, a gente viu que não, ele é um irracional. E 0 pertence aos naturais, com asterisco aqui, ó, isso representa que o 0 não é incluso, logo isso aqui está errado, então só a primeira afirmativa estaria certa. Logo, minha resposta seria a letra D, somente a afirmação 1 é correta, beleza? Segunda questão, ele me fala o seguinte, ó, percebe como foi tranquila essa segunda questão. Ele fala, ó, qual a função das letras N, Z, Q, I e R na teoria dos conjuntos matemáticos? Bom, então vamos ver aí. Qual a função disso aí? A gente já viu isso aí, então a gente sabe que eles têm uma função, né? Isso aí tem tudo a ver com os meus conjuntos numéricos, né? Você percebe, pô, mas vai cair uma questão desse tipo? Pois é, caiu uma questão desse tipo, certo? E percebe, banca, IDCAP, aqui ó, professor de matemática. Então, pô, foi cobrado esse tipo de informação porque nem todo mundo tende a lembrar a representação dos meus conjuntos, tá? Então pode parecer algo estranho, o que é esse Z, esse Q, o I, o R, tá? E você que sabe, agora você consegue matar essa questão com facilidade. Aqui, ó, só analisando as alternativas, letra A, representar proposições de geometria hiperbólica, não. Letra B, representar subconjunto do conjunto dos números complexos. Opa, até que subconjunto tem a ver, a gente falou sobre isso, mas números complexos ainda não, né? Então ele fala, representar proposições da geometria euclidiana também não. Letra D, representar subconjuntos do conjunto dos números reais. Verdade, isso aí, né? E letra E, representar sentenças da lógica proposicional. Logo, minha resposta seria exatamente letra D, certo? Vamos para a próxima? Questão do número 3, ele fala, considerando o conjunto dos números racionais, analise as proposições abaixo. Ele fala, os racionais admitem operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então, se a gente for pensar o seguinte, pô, será que os racionais admitem isso? Será que é verdade ou mentira? Sim, eles admitem. Soma, subtração, multiplicação, divisão sem problema algum, beleza? E segunda, o número 0 o número 0 é não um número natural, certo? Ou não é um número natural, não sei, tá? Pode ser isso. Então ele está dizendo que o número 0 não é o número natural. A gente viu que sim, o 0 é o número natural. Quando é que ele não é o número natural lá da nossa questão anterior? Quando tem o asterisco na minha representação, certo? Então ele não seria um número natural a partir disso, mas em condições normais, sim, o 0 ele é um número natural, portanto, essa afirmativa aí ela está
incorreta, certo? Logo, minha resposta seria letra B, apenas a afirmação 1, certo? Fechou? Próxima questão, banca objetiva. Ele fala, ó, em relação às propriedades da divisão, analise os itens abaixo. Ele fala, primeiro, nenhum número real pode ser dividido por zero. Verdade ou mentira? Bom, segundo, o número 1 é o elemento neutro da divisão. E terceiro, a divisão não tem propriedade comutativa. Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhada aí nessas questões, vamos analisar aí uma por uma, porque agora ficou um pouquinho mais complexo, né? Ele fala, o número real, nenhum número real pode ser dividido por zero. Bom, vamos lá, então vamos tentar dar uma analisada nesse problema aí. Então ele está falando que nenhum número real pode ser dividido por zero. Pega um número real qualquer, lembra? Quem são os números reais? Todos os outros anteriores. Então, por exemplo, o número 2 é um número real? É sim. Então, vamos lá, pega o número 2, vou dividir ele por 0. 2 dividido por 0 a gente sabe que é, não sei exatamente quanto é 2 dividido por 0. Será que é 2? Será que é 0? Será que é 1? Não sei, então vamos tentar descobrir isso aqui. Então, quando a gente não sabe, a gente chama isso aqui de x. Então, isso aqui vai ser uma incógnita para mim. Então, você concorda que x é a mesma coisa que x sobre 1, por exemplo? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, 3 é o mesmo que 3 sobre 1. Quando o meu denominador ele é 1, então eu não preciso colocar aqui embaixo, só para a gente poder visualizar isso aqui. Então a gente consegue visualizar que aqui eu tenho duas frações. Quando eu tenho igualdade de frações, o que é que eu faço? O produto dos meios pelos extremos. Então isso aqui vai ficar, ó, 0 vezes x, que é igual a 2 vezes 1, que dá exatamente 2, beleza? 0 vezes x, que é igual a 2. Aí eu te pergunto, pô, que número é esse que eu multiplico ele por 0 que dá exatamente 2? Então essa é a pergunta que eu preciso fazer. Que número que multiplicado por 0, a minha resposta dá exatamente 2? Ah, 0 vezes 2 dá 2? Não, dá 0. Vou aumentar um pouquinho para ver se eu chego. 0 vezes 10 dá 2? Não, dá 0. 0 vezes 100 dá 0. 0 vezes 1000 dá 0. 0 vezes 1 milhão dá 0 também. Portanto, eu posso dizer aqui que a minha resposta ela é inexistente. Fechou? Ou seja, não existe um valor de x que multiplicado por 0, cuja minha resposta seja exatamente 2. Beleza? Então, minha resposta aqui seria inexistente. Beleza? Então, não existe esse valor. Portanto, a nossa alternativa aqui, a gente pode julgar ela como nenhum número real pode ser dividido por 0. Nesse caso, vamos considerar que sim, né? Pronto. Segunda afirmação, o número 1 é o elemento neutro da divisão, certo? Vamos lá, vamos analisar essa próxima. Seguinte, algumas pessoas dizem assim, não, o 0 é elemento neutro, né? E o que de fato é um elemento neutro? O elemento neutro é aquele valor que você vai operar com o meu número e o resultado não vai ser alterado, vai ser o meu elemento inicial. Como assim? Por exemplo, 3 vezes 1. 3 vezes 1 é igual a 3, né? Agora vamos dividir. 3 dividido por 1 é igual a 3. Então, nesse caso, se não alterou o meu valor inicial, logo o 1 na multiplicação e na divisão ele é um elemento neutro. Agora vamos para a soma e para a subtração. Vamos para a soma e para a subtração. Então, ó, 3 mais 1. 3 mais 1 vai dar 4. 3 menos 1 vai dar exatamente 2. Então, percebe, eu alterei aí, logo ele deixa de ser um elemento neutro. Fechou? Deu para entender? Então, nesse caso aí, ele não seria o tal do elemento neutro. Beleza? E o 0? Quando é que o 0 ele é elemento neutro? Por exemplo, na minha soma e na minha subtração. Vamos lá. 3 mais 0 dá exatamente 3. 3 menos 0 dá exatamente 3 também, certo? Então, nesse caso aí, o 0 ele não alterou em nada, logo ele é um elemento neutro para mim. Beleza? Agora, na minha multiplicação e na minha divisão, 3 vezes 0 dá 0. 3 dividido por 0, a gente cai nesse mesmo caso aqui que a gente viu na alternativa anterior. Então, altera sim o meu valor inicial, portanto, na multiplicação e na divisão, o 0 não é elemento neutro. Aí, voltando lá para o que a minha alternativa perguntou, né? O 1 na divisão ele é elemento neutro? Sim, porque na minha divisão, se eu dividir 3 por 1, por exemplo, continua sendo 3, beleza? Então, ele não altera muita coisa. Vamos lá. Entendido isso, vamos à terceira afirmativa. Ele fala, a divisão não tem propriedade comutativa, certo? Vamos lá, outra propriedade da divisão, propriedade comutativa, certo? O que quer dizer propriedade comutativa? Eu vou começar a frase e vocês terminam. Por exemplo, a ordem dos fatores não altera isso, não altera o resultado, né? Pois é, então isso aí nada mais é do que a minha propriedade comutativa. Em algumas operações existe a propriedade comutativa, outras não. Por exemplo, na minha soma,
3 mais 1. 3 mais 1 é igual a 4. Agora, 1 mais 3, eu comutei. Eu mudei a ordem dos meus valores. Eu mudei, então 1 mais 3 é igual a 4 também. Então, não importa a ordem, o meu valor não vai mudar. Na minha multiplicação, 3 vezes 1. 3 vezes 1 vai dar 3. 1 vezes 3 dá 3 também. Então, percebe? Não altera muita coisa, certo? Na soma e na multiplicação. Agora, na minha divisão e na minha subtração, sim. Por exemplo, menos 1, aliás, 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar exatamente 2. 1 menos 3 vai dar exatamente menos 2. Então, nesse caso aí, percebe que alterou sim, beleza? Agora, na minha divisão, da mesma forma, né? Por exemplo, 4 dividido por 2 dá exatamente 2 e 2 dividido por 4 dá 0,5. Então, percebe? Eu inverti a ordem e isso alterou o meu resultado, portanto, na minha divisão não tenho essa tal dessa propriedade. Eu não posso inverter e achar que a resposta vai ser a mesma como na multiplicação e na soma, beleza? Vamos à nossa questão. Então, a gente chega às seguintes conclusões aqui, né? Que nenhum número real pode ser dividido por zero. Ok. Segunda, o número 1 é o elemento neutro da divisão. Correto também, né? E terceira, a divisão não tem propriedade comutativa. Correto também, a gente também viu isso aí. Logo, todos os itens estão corretos, beleza? Quinta questão, banca objetiva. E ele fala, uma fábrica de bombons produz diariamente 81 mil unidades do produto. Os bombons são embalados em caixas com 27 unidades. A quantidade total de caixas necessária para embalar toda a produção do dia é, beleza? Então, quantas caixas serão necessárias para poder embalar essa produção do dia? Seguinte, essa é uma questão bem simples de divisão, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa que acontece na divisão e que, caso algumas pessoas peguem esse tipo de problema, não vão saber como resolver, principalmente pela prática em fazer os cálculos com calculadora. E às vezes o cálculo, a divisão na mão, a gente acaba perdendo essa prática, né? E acaba deixando passar algumas regrinhas de divisão que a gente poderia usar e acaba não usando, né? E acaba achando que não é possível chegar à resposta, certo? Então, por exemplo, esse é um detalhe que a gente tem na divisão e que eu vou mostrar para vocês e que, para quem não tem a prática, acaba deixando passar. Por exemplo, então eu tenho aqui, ó, 81 mil aqui, ó, dessa produção de bombons, dividido por cada caixa, eu preciso colocar 27 bombons, certo? Desses 27 bombons aqui, quantas caixas eu vou conseguir ter nesse dia? Bom, é só você dividir os 81 mil bombons pelo número de cada bombom número de bombons por caixa. Então, ó, o 8 é menor do que o 27, então vou pegar aqui, ó, 81. 81, que número que multiplicado por 27 vai dar 81 ao próximo? Pelo que eu sei, é exatamente o 3. Então, 3 vezes 27 dá exatamente 81. 81 menos 81, isso aqui dá exatamente zero. Pronto, terminei a minha divisão, cheguei aqui no resto zero. Pronto, aí algumas pessoas vão olhar para cá e vão dizer, poxa, mas deu 3 o meu valor aqui, como é possível? Deu exatamente 3, mas não tem nem isso nas alternativas. Então, o que é que acontece aqui? Percebe? Esses zeros aqui, eu não cheguei a operar com eles. Então, o que é que você vai fazer com esses zeros aqui, ó? Você pega ele aqui, ó, e joga ele para cá, certo? 1, 2, 3. Então, ele vai vir exatamente para cá. Então, ficaria minha resposta 3.000. Se eu for só fazer o cálculo direto, só vou ter um 3 aqui. Mas lembra dessa regrinha, certo? Então, quando sobrar alguém aqui em cima, quando sobrar um zero aqui em cima que não foi operado, eu já cheguei aqui no resto zero, você joga ele para cá, beleza? Então, minha resposta seria exatamente 3.000. Fechou? Vamos às nossas alternativas aqui. Aqui, ó, letra C, 3.000, beleza? Agora vamos para a última questão de hoje. Também uma questão agora da Consulpan, que utilizou o mesmo princípio, percebe? Bancas distintas, mas utilizando a mesma forma de cobrar, beleza? Então ele fala aí o seguinte, a Prefeitura de Resende do Rio de Janeiro, né? Ele fala, Severino tinha 360 bolas de gude, agora que cresceu, não as quer mais e vai doá-las aos seus 18 primos. Quantas bolas de gude cada um vai ganhar? Bom, então vamos descobrir isso aí, certo? Então, ó, percebeu esse cálculo aqui? A gente vai usar a mesma coisa nessa outra questão aí da Consulpan, certo? Então eu tenho aí, ó, 360 bolas dividido por 18 primos, né? 18 primos. Então a gente vai usar o mesmo cálculo, certo? Então, ó, o 3 é menor do que o 18, então eu vou pegar aqui, ó, 36.
Que número que eu multiplico 18 que vai dar 36 ao próximo? Seria exatamente 2. 2 vezes 18 dá exatamente 36. Ó, aqui, ó. Subtraindo, restou 0. Terminei minha divisão em partes, certo? Chegou aqui no esse 0, mas esse 0 aqui em cima ele não foi utilizado. Então o que é que eu faço? Jogo ele para cá, certo? Então minha resposta não seria 2, mas sim 20, beleza? E aí a gente fecha as nossas questões de hoje com essa baita revisão, né? De algumas coisas sobre conjuntos e divisão. Só confirmando aqui o gabarito, letra C, 20. Beleza, pessoal? Bom, espero poder ter tirado suas dúvidas aí sobre esse simulado aí do nosso final de semana. Espero poder ter tirado suas dúvidas. Se ainda assim restou algum tipo de dúvida, manda lá no grupo. Assim que possível a gente responde, ou algum outro colega vai te responder por lá. Ou então deixa aqui nos comentários. Fechou? Então é isso aí. Hoje a gente conseguiu revisar diagramas de conjuntos, diagramas de juntos, diagramas separados, diagramas com intersecção, conjuntos e subconjuntos. A gente viu diagramas de conjuntos numéricos, certo? A gente viu todas as representações disso aqui e a gente viu propriedades da divisão. Então foi uma revisão bem bacana. Bom, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber todas as notificações e até a próxima.